A cidade que eu quero viver, ela é Natal, porque assim como dizia meu saudoso pai, o grande Carlão, o grande musicista que andou pelo Brasil, pelo mundo aí, ele falava que o melhor canto para se morar ainda era Natal, e eu acredito muito nisso, né? Apesar de ser artista, eu quero tocar fora por aí, mas quero morar na minha querida Natal e no meu querido Rio Grande do Norte. Na areia das dunas, garota ligeira. Natal, que é conhecida como a Cidade do Sol, abraçada pela natureza, o mar, um cordão dunário e uma expressão única da Mata Atlântica. Com seus quase 1 milhão de habitantes, um povo acolhedor e trabalhador, transforma os 4 lados, cantos em encantos. Mas uma cidade é bem mais complexa que todas as poesias que possam ser escritas sobre ela. Natal, que mantém sua desigualdade social sem questionamentos, abraça a criação de oportunidades distintas, dependendo do quanto estão dispostos a pagar. Com seus quase 500 mil de habitantes sem acesso a esgoto, um povo que pede infraestrutura e visibilidade. Natal, que nos deixa questionar: qual é a cidade que eu quero? É uma cidade com menos arranha-céus, uma cidade que preserve sua memória afetiva e principalmente sua memória arquitetônica, porque dificilmente a gente vai poder contar para os nossos filhos se a gente está derrubando prédios históricos para construir estacionamentos. Então é fundamental que a gente debata e traga isso à tona cada vez mais. Ciclovias e trajetos do trabalhador para o trabalho, para a área de lazer, em vários pontos da cidade, em várias regiões da cidade, que atenda ao transporte público, que atenda ao meio ambiente. Dito numa cidade em que as pessoas possam se olhar, sentir a natureza. O asfalto quente, ele não importa pra gente. O que importa são as árvores, a força viva dessa natureza que brota enquanto a gente adoece. Uma cidade limpa, onde os direitos dos cidadãos sejam respeitados e que toda a discussão em relação ao plano diretor da nossa cidade tivesse a participação popular o maior número de pessoas possíveis, para que não ocorresse o que está ocorrendo agora. Que Natal continue sendo essa cidade ventilada. Eu moro num bairro que tem verde, que não é verticalizado. E eu queria que todo mundo de Natal tivesse condição de viver num lugar assim. Que respeita a ciência, aprende com aqueles que vieram e que vêm construindo a luta antes de nós e que buscam uma cidade mais justa, mais inclusiva e mais sustentável. Qual é a cidade que queremos? Uma pergunta básica. Por onde a prefeitura deveria começar? O plano diretor é uma importante conquista do movimento de reforma urbana durante o período de redemocratização do país. Isto porque dá aos municípios autonomia para planejar seu crescimento, de modo a levar em consideração os impactos sociais, ambientais, paisagísticos e econômicos, tendo por objetivo o bem-estar, segurança e qualidade de vida da população. As zonas de proteção ambiental na cidade, elas são fragilizadas e são diminuídas com essa proposta. As EPAs 7 e 8, que protegem áreas do mangue do rio Potengi, elas têm uma perda de área que soma mais de 320 hectares. As EPA 6, que é o Morro do Careca, ela deixa de ser uma zona de proteção ambiental e passa a ser uma zona militar, que não tem o objetivo da preservação ambiental. Além disso, a proposta permite a construção e o uso de áreas de proteção ambiental dentro das EPAs sem que haja uma regulamentação específica, desenvolvida de acordo com os requerimentos e as especificidades de cada uma dessas zonas de proteção ambiental. Isso fragiliza toda a proteção nessa categoria de uso da terra, que são as zonas de proteção ambiental. Falando da via costeira e da área não edificável de Ponta Negra, a proposta também traz a permissão de construção nessas áreas, o que tornaria um privilégio de poucos o uso dessas áreas que deveriam ser adaptadas ao uso de toda a população, à atividade turística tão importante para a nossa economia local. Além disso, o que chama muito a atenção nessa proposta é o aumento das edificações por toda a cidade. A altura dos prédios na cidade ela passa a ter o limite de 140 metros de altura, o que chega a 46 andares. Com isso, há um adensamento populacional. E há também o aumento da impermeabilização do solo. Os lotes passam a ter uma permissão de impermeabilizar até 90% da sua área, o que vai contra o que estabelece o Plano Municipal de Saneamento Básico, que estabelece um limite de 70%.
Isso tem efeitos no ciclo da água. E o que chama a atenção nessa proposta é que não existe estudos concretos trazendo para a sociedade quais são os efeitos dessa proposta para o bem-estar na nossa cidade. Quais são os efeitos para o ciclo da água, por exemplo. Como é que a nossa infraestrutura de saneamento básico e de escoamento da água da chuva, que já é precária, vai lidar com essas alterações? Não existe economia sadia sem água limpa. Quais são os efeitos, por exemplo, na temperatura da cidade, com esse aumento das edificações e o adensamento populacional? Quais são os efeitos no trânsito? Além do mais, a verticalização em áreas costeiras áreas costeiras que são suscetíveis à erosão podem ser um problema muito sério para a nossa cidade, né? Então, assim, além de danificar, de prejudicar a biodiversidade, vida, pode também ser altamente perigoso construir em áreas costeiras suscetíveis à erosão. Então, temos que repensar isso. Natal não pode virar um muro de edifícios ao redor de nossas praias, não pode virar um muro de concreto ao redor de nossas áreas costeiras que são tão lindas. Apesar da gente ter passado por um processo de muitas contribuições e de escuta da sociedade, a Prefeitura escolheu unilateralmente o que queria e o que não queria colocar na minuta que foi apresentada e que vai ser votada na conferência. Isso é, ela decidiu unilateralmente jogar fora o trabalho de meses que os grupos de trabalho fizeram e assim, obviamente, ficaram de fora as propostas muito importantes sobre democratização do acesso à terra e sobre o desenvolvimento sustentável da cidade. A segunda coisa que mais me deixa indignado é o esforço deliberado da gestão de Álvaro Dias na Prefeitura de Natal em desmontar tudo que a cidade tem de melhor. No artigo 27 da minuta que está para ser aprovada, da forma que está, tira todas as garantias de que os moradores da Ridinha, Santos Reis, Brasília Teimosa, Rocas, Praia do Meio, Mãe Luísa, Ponta Negra e principalmente os da Vila tenham algum direito de continuar morando em suas residências, em suas comunidades. Isso é um absurdo, total falta de amor ao próximo. O que eu fico mais indignada com o plano diretor é a falta de diálogo com a comunidade, porque muitas pessoas que moram aqui desde o início, na Brasília Teimosa, desde 1960, quando isso aqui inclusive não tinha casa nenhuma, mal sabem o que está acontecendo. Apesar de que essa história de plano diretor já é uma história muito antiga, né? Essa história de remover o pessoal daqui, mas que nunca se concretizou, né? E quando a gente vê que hoje a prefeitura está com tudo na mão, basicamente o trator ligado, para chegar aqui e remover essa pessoal para construir prédio e ninguém está sabendo disso, é muito preocupante. E a cidade que eu quero, a cidade que eu idealizo, que seja o ideal, é uma cidade que não criminalize as comunidades periféricas e as comunidades tradicionais. Até porque, como vocês podem ver aqui, é um lugar tranquilo, onde as pessoas moram normalmente. Aqui tem mãe, avós, filhos, enfim. É um lugar tranquilo, diferente do que é colocado, né, de que é um lugar perigoso, enfim. Não é isso. Quem mora aqui sabe. O problema, na forma e no conteúdo durante a revisão do Plano Diretor de Natal, são inúmeros, tanto que o Ministério Público Estadual moveu a ação civil pública com pedido de liminar para anulação da resolução apresentada pela Concidade, alterando o regimento do processo, sem passar por uma audiência pública. Além disso, a proposta de minuta só foi apresentada à população após muita pressão de representantes da sociedade civil, que ficaram no escuro entre 17 de março e 2 de junho, quando finalmente foi publicado no Diário do Município, sob pressão judicial e popular. Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, a Prefeitura pausou e depois tornou a acelerar o processo de revisão, retomando as atividades em maio e usando a internet, instrumento que deveria democratizar o conhecimento como ferramenta antidemocrática de acesso ao âmbito de discussão e votação do novo Plano Diretor de Natal. Flávia, desculpe, você prefere que a gente bloqueie o seu microfone? Ou você... Eu prefiro que a gente volte para o começo e vote a aprovação desse procedimento, dessa reunião de agora. Por favor, não dá? E você não pode ameaçar de me bloquear. Faça. Não estou ameaçando, não, estou bloqueando. Participo do processo de revisão do plano diretor desde o seu início. E sempre me preocupei com a forma como a participação social é colocada nesse processo. E muitas vezes cobrei esse respeito, esse espaço. E agora, com a pandemia, é algo que sentimos que piorou bastante,
pois o processo online ele é restrito a poucas pessoas que têm acesso à internet, que conseguem estar disponíveis, né, por várias horas no computador, no celular, para participar de forma restrita, e que poucas pessoas conseguem realmente, de fato, ter ali suas vontades, seus interesses, seus desejos, coisas que considera relevante para a cidade, ouvidas plenamente. Nós avisamos desde o início que o processo estava equivocado, que o processo de participação não condiz com o desejo e a realidade da nossa cidade, e que todas as orientações, sugestões e o trabalho feito pelos grupos de trabalho não estão refletidos nessa minuta que foi apresentada. Percebe-se nesse processo um claro recorte de gênero, classe e raça, com predominância de homens brancos e de classe média e alta, o que não representa boa parte da população natalense. As poucas pessoas que tiveram o privilégio de participar nas oficinas e dessa revisão do plano diretor, como eu, sequer se sentem representadas por essa minuta de lei, uma vez que não contempla aquilo que foi dito, discutido e votado como prioridade nas oficinas. SOS Mayday, Mayday. Sou a favor da verticalização da orla. Por que eu sou a favor da verticalização da orla? Verticalizando a orla, construindo edifícios na orla, nós vamos trazer a população para morar na orla marítima da cidade de Natal. Olha. Também tem bus em Tabatinga, de Quebra ainda leva Barra e Pitibau. Pipa está uma pechincha, assim como Santa Rita. Em Mata Atlântica, mas não se preocupem, derrubaremos para fazer os resorts. Em SOS Mayday, Mayday, o elefante está à venda, venha pegar sua fatia. A nossa orla é totalmente horizontalizada. E olhe a orla de Fortaleza como é. Cheia de prédios, pujante, desenvolvida, moderna, avançada. E a de Natal é uma orla marítima retrógrada, feia, decadente, que prejudica a nossa cidade, que depõe contra nós, que faz com que os turistas tenham uma visão equivocada da cidade de Natal. Yo como turista, verdaderamente, si me imaginase la costa de Natal llena de edificios, para mí generaría una situación bastante repugnante, tanto en la visión, en el cerebro, como en el corazón, que ya conozco a Natal tal como es y no me gustaría que cambie. Pero bueno, aquí en Murcia se empezó una batida muy fuerte, igual que en muchas otras provincias, de construir en la vía costera. Muchos de esos edificios, hoteles, residenciales a día de hoy están vacíos o son casas segundas viviendas para la gente que viene de Madrid o de Inglaterra, Alemania, Holanda. Son simplemente casas secundarias, hay gente que mora ahí, no tiene una vida constante. Son zonas que durante el periodo que no es vacacional fican sozinhas, fican quasi sin gente, porque verdaderamente no es gente que vive ahí y mora ahí, que para ellos que esté construido esa infraestructura, sino para la gente que va a venir después en verano o en primavera y para dar alojamiento. Mas, muy engrasado, porque toda a costa, a toda a periferia, solo la pueden disfrutar unos pocos ojos e não sempre estão aí. É a verticalização da cidade que vai fazer com que parte da terra seja inacessível para a população mais pobre, o que vai expulsar ainda mais população da cidade. E o outro aspecto é que as propostas apresentadas não afrontam e não combatem os problemas que a cidade mais tem, que são os alagamentos, que são a má qualidade da habitação nas periferias, que são a degradação ambiental. Ou seja, é uma proposta que é anti-povo, é uma proposta que é anti-natureza, é uma proposta que é anti-natal. Sabe que quando a gente está passando ali na orla, que tem aquela vista maravilhosa, a gente vai perder isso, vai ser um privilégio de poucos, de pessoas que têm condições para ter um apartamento exatamente ali naquela área que hoje é a nossa vista e de graça, sem contar, claro, que todo mundo está falando também do sol ali que a gente vai perder, impactos ambientais e várias outras coisas. Porque nós temos uma lei de controle de gabarito que não permite que sejam construídos prédios altos. E com a construção de prédios altos, o que vai acontecer?
vai dar sombreamento na praia logo cedo e o pessoal não vai poder desfrutar do sol de Natal. Ela sofre com a verticalização, as nossas casas estão cada vez mais sombreadas, abafadas, e a construção de prédios em volta do nosso bairro faz com que a brisa marítima não chegue mais ao nosso lar. Uma lei tão importante como essa e com impactos tão profundos sobre as nossas vidas e a nossa cidade não pode ser revista durante uma pandemia. Isso não torna acessível. Uma transmissão ao vivo no YouTube não é participativo e também pessoas que não têm acesso à internet não podem estar presentes. Então fica muito notório que os interesses que realmente importam são os interesses do empresariado e que a população não está sendo ouvida. A população não está sendo representada nessas discussões. Sem contar que em plena pandemia as pessoas estão ocupadas em cuidar-se, em sanar possíveis perdas materiais, perdas afetivas, e o foco das suas reflexões não é o plano diretor da cidade de Natal. Então não é o melhor momento, não é a melhor forma para esse tema tão importante estar sendo decidido. Então, eu sou absolutamente contra essa forma de conduzir o processo de discussões do plano diretor da cidade de Natal. Quando as cidades forem dormir, o seu sono de ingratidão, abandono, iniquidade e injustiças, convocaremos quem mora nesta terra para pintarmos os pés de primavera. Extrairemos desses solos não tão gentis sonhos, vontades e esperanças de um novo tempo, antes que as cidades acordem e nos devorem com sua fome voraz. Veremos assim outros pôres de sol, outros silvos de passarinhos, a luz de várias manhãs. Construiremos o caminho para o trabalho, para a diversão, para o tempo do beijo, da amizade, da reunião, das nossas moradas. Escreveremos pela força da luta e da resistência, poesias, canções de liberdade. E tijolo por tijolo, construiremos uma nova cidade. Que eu sou contra a revisão do plano diretor de Natal durante a pandemia. A voz da cidade, ela é nossa. Eu quero ter voz no novo plano diretor. E você? Eu sou contra a revisão do plano diretor de Natal nesse período de pandemia. A voz da cidade é nossa. Eu sou a voz de Natal. Nós somos a voz de Natal. E eu quero ter voz na revisão do plano diretor. E você? Por pensar, todo penso é torto, todo penso é torto, todo penso é torto e eu já entortei. Talvez o suficiente pela vida toda. Que tempo eu terei pra dispensar? Eu sou Malu, uma criança aqui de Natal. Eu quero que essa cidade seja um lugar para todas as crianças a brincarem em... Salve Natal! 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 Aquela aldeia escondeu a margem do seu rio. Ela secou a terra, aquelas terras, a margem do seu rio. E nada, absolutamente nada germinou daquela terra. E os invasores foram embora. E aquela terra voltou a ser de todos, porque Oxum usou da sutileza de ser mulher, da sutileza de vencer o inimigo, muitas vezes com a arma que não é de fogo. Isso é coisa de mulher. Tá na mão de vocês, a gente muda esse mundo. É a gente que vai mudar o mundo. Não é o homem branco, capitalista, eurocentrista, que dá séculos mandando nesse mundo. Ele não pode mandar mais.